Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young. Let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Tonight, we are young. So let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Now I know that I'm not all that you got. Like I said, I just don't. Maybe we can find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise it down. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young. So let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Tonight, we are young. So let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. I know reasons wrong, so someone come and carry me home tonight. Jesus never arrived, but I can hear the cry. So someone come and carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Tonight. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da Mesa do Esporte do CCRU. CCRU é o Conselho de Cidadania do Reino Unido. Nós somos vários conselheiros, eu sou uma das conselheiras. Meu nome é Vandeli Belo e eu sou responsável pela Mesa do Esporte e do Turismo. O CCRU ele faz a ponte entre a comunidade brasileira que vive aqui no Reino Unido e as autoridades brasileiras, o consulado do Brasil, no caso, né? Estamos aqui, eu e o Gilson Guimarães, que é o nosso coordenador, que depois vai passar aqui para dar um hello. E hoje nós temos uma pessoa muito, muito especial do esporte, uma pessoa muito influente no esporte lá no Brasil, principalmente no futebol.
Nós vamos receber aqui essa fera do esporte, do futebol masculino e principalmente do futebol feminino. Ele que foi um grande incentivador do futebol feminino, ele que conquistou, juntamente com o time, né, com as meninas do futebol, ele conquistou a primeira medalha olímpica para o time feminino do Brasil nas Olimpíadas da Grécia. Ele também já treinou em muitos times, vários times internacionais, como Catar, Jamaica, Portugal, Costa Rica, e no Brasil ele já foi treinador dos times do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, do Coritiba, Atlético Goianense, Vila Nova e por aí afora. Enfim, ele é uma celebridade, um exemplo e uma inspiração no esporte. Então, hoje, nós temos aqui o René Simões para falar conosco e com a comunidade brasileira que vive aqui no Reino Unido e para o pessoal que está no Brasil e pelo mundo afora também, que segue o René Simões. Bem-vindo à nossa live, René Simões. Olá, René. Boa noite aí, boa tarde aqui, né? É verdade, eu tô vendo, né? que você está agasalhada, e apesar de ser primavera aí, não tá era para frio estar, aí? né? Tá frio, Olha, né? eu tô com um pouquinho de frio, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas já fez todas as Aqui nós estações num estamos, dia só. eu estou no Rio de Janeiro, nós estamos no inverno, mas deve estar Uhum. fazendo aqui talvez o quê? Uns 14, 13 graus, mas 13 graus no Rio de Beleza. Janeiro, o prefeito tem que ser demitido, porque Rio de Janeiro não é para fazer frio, Rio de Janeiro é para estar Não, quente sempre. e Então nem chuva, né? eu também já estou agasalhado aqui. Então, mas Londres você sabe, né? Se você fosse de Curitiba, você ia estar acostumado, né? É Pois, igualzinho, faz as 4 aliás, estações no mesmo dia. é a minha segunda cidade, Curitiba, né? Eu sou torcedor do Coxa Branca, né? Sou É torcedor Coxa Branca. verdade. E Trabalhei depois lá. você. Nós fomos campeões lá na segunda divisão com Curitiba e eu tomei uma paixão pelo clube muito grande. Então, você é muito querido lá, né? Eu sei, os coxas. Hoje eu falei com alguns coxas brancas, que é assim que é chamado, para quem não sabe, os torcedores lá e Do os curitibanos, Curitiba. né? Até um amigo nosso falou assim: olha, uma vez eu encontrei com o René Simões, pedi uma camiseta para ele do time da Jamaica, e ele não tinha camiseta na hora, porque ele estava numa turnê, né, de jogos, e ia lá mais para o sul ainda, e aí foi embora, né, fiquei sem a camiseta. Daí, acho que em 2007, se não me engano, você voltou a treinar o time do Coxa, e você um dia encontrou com ele e você falou: eu não esqueci de você, aqui está a sua camiseta. E foi muito legal isso, achei tão nobre da sua parte. Não sei se você lembra desse episódio, mas achei Lembro, incrível. são pequenos detalhes que fazem a diferença e eu costumo falar até com os jogadores sempre, né? Quando você entra dentro de um avião, né? Qual é a pessoa mais importante lá dentro? É o piloto. O Você piloto. é absolutamente nada. Sabe por quê? Porque o avião é o reino do piloto. Ali ele é o rei. Ali ele reina, ali ele manda, ali ele não pode errar, ali ele tem que mostrar competência. E o nosso reino é o campo de futebol. Quando nós estamos no campo de futebol, nós temos que fazer tudo certo, temos que ter um comportamento absurdo com as nossas habilidades e técnicas, mas quando nós saímos dali, nós somos pessoas como outras quaisquer. Então, esse carinho, essa sensibilidade que a gente tem que ter com as pessoas é muito importante. E, às vezes, tem algumas pessoas que se deixam levar pela fama, né? E aí Aí pronto. perdem isso. É, Essa mas, é, sensibilidade é muito importante. mas é por isso que você é tão querido por onde passa, porque você mantém essa humildade, esse respeito, e eu sei que você faz um trabalho maravilhoso também com o time feminino, e nós vamos falar disso tudo daqui a pouquinho. Eu só queria perguntar uma coisa para você antes que eu esqueça, e daí nós vamos se jogar nessa live aqui, Renê. Uhum. As famílias brasileiras, muitas me procuram para saber, olha, meu filho ele joga tão bem e ele tem tudo para ser um profissional e como que ele faz para iniciar e tal.
aquela dificuldade. Aí eu estava lendo a tua biografia, eu vi que você, quando criança, se não me engano, você jogava até pelada na rua, né? Como a gente jogava lá no Foi Brasil na ali. infância. Você podia falar um pouquinho disso para esses pais que estão nos assistindo? Que, como que você saiu da sua infância de jogar pelada na rua para ser um dos maiores técnicos de futebol que o nosso Brasil e até o nosso mundo tem, né? Olha, Vanderlei, ontem eu fiz uma live com professores de educação física e do esporte escolar, né? Jogos estudantis Uhum. e educação física dentro da escola. Essa é uma deficiência que nós temos hoje em dia, porque eu tinha a rua. Ali eu fazia Eu também. pique-bandeira, pique-esconde, né? Brincava de carniça, jogava queimada, gol a gol, Uhum. chute a chute, Bete ombro. tudo, tudo. Então, você começava a desenvolver a sua coordenação geral já ali. Depois você ia para a Uhum. escola, ia para as escolas de futebol e começava a desenvolver as coordenações específicas. Uma coisa que eu digo a todos os pais que me procuram aqui: permita que seu filho tenha infância. E quando você começa a botar num menino de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos, que ele tem que ser um jogador de futebol e já começar a direcioná-lo para ser profissional nessa idade, você queima etapas do processo de evolução dele mental. Ele vai Muito começar importante isso. Escutem aí, pais. ele vai começar a processar algumas coisas muito rapidamente. Aqui no Rio de Janeiro está tendo um campeonato sub-7 de futebol de salão. Eu acho isso de uma Uhum. covardia sem limite, sem limite, né? Por que que os grandes astros, os grandes fenômenos, eles se tornaram fenômenos? Porque na infância eles puderam experimentar sem pressão. Verdade. Imagine você pegar um Beethoven, né? Pegar um Mozart, pegar um Miguel Ângelo e dizer para ele: você tem que Toca pintar, aí. mas está errado aqui. Não, Uhum. aquilo não está. Não, deixa ele Uhum. experimentar. E isso é a idade da infância. A infância é isso. É para você experimentar. Você acerta, você erra, você gosta, você arruma suas fórmulas. Mas quando você vai, com 7 anos, disputar um campeonato em que tem pais na arquibancada xingando você, xingando o adversário, xingando o juiz e Nossa. brigando, você não tem liberdade, você absoluta nenhuma liberdade para você experimentar as coisas. Então tenham muito cuidado na idade de iniciar os filhos de vocês. Eu acho que competição tem que ser a partir de 11 anos. Antes disso, Uhum. eu não colocaria meu filho para competir, desde que estivesse valendo medalha, troféu, alguma coisa. Competir é importantíssimo para o desenvolvimento dele. Mas no final, ganhamos todos. Ganhamos todos. Os pais fazem uma pergunta tremendamente malvada, sem serem Uhum. malvados, mas acabam cometendo esse engano. Vamos usar a palavra enganosa, né? Quando o filho chega, Uhum. que ele teve uma atividade esportiva, ganhou ou perdeu, meu filho? Quantos gols você Uhum. fez? E eu acho que a pergunta não era essa. A pergunta é o seguinte: o que você aprendeu hoje, meu filho? Porque Uhum. o esporte te traz muitas lições e essas lições têm que ser aprendidas. Tem que ser aprendidas no dia a dia. Você tem que dividir a bola, você às vezes tem que deixar o outro sobressair um pouquinho mais, você sobressai um pouquinho menos. Então você abre mão de você ser o espelho, do brilho. Então tem muitas lições, e eu digo para vocês, porque eu comecei testando tudo no meio da rua. Eu driblava paralelepípedo, meio-fio, Uhum. em campos que tinham buracos, que desviar dos buracos. Joguei em campos que eram em aclive, que você tinha que subir atacando e às vezes Engatinhando. defender. Era uma loucura e você experimentava. Agora, se eu com 7 anos tivesse colocado em algum lugar e disse assim, você tem que fazer isso para ganhar o jogo. Se você tentar diferente, nós vamos perder o jogo. Eu não teria visto a minha criatividade ser desenvolvida. Depois eu fui para a escolinha, eu tinha Uhum. 15 anos, 14 anos, eu fui jogar futebol de salão, né? Aí já competitivo, no Jacarepaguá. Aos 16 eu fui para o
para o futebol de campo no São Cristóvão, depois eu fui para o Bom Sucesso, e aí eu fui juniores e profissional. E como eu era um jogador muito rebelde, eu parei cedo de jogar. Cedo de jogar. Eu nasci numa comunidade muito pobre aqui no Rio de Janeiro, em Cavalcante, um subúrbio, no pé do morro, e ali para você sobreviver, você tinha que ser rebelde. Se você não fosse rebelde, você não sobrevivia. Tinha que fazer cara de ruim. Tinha que brigar o tempo cara de todo. Mal. Tinha que brigar o tempo todo. Era uma loucura. É muita pressão em cima dos meninos também, pressão. né, Renê? Agora, principalmente dos meninos. Graças à religiosidade do meu pai e a força moral dele, ele conseguiu levar os 12 filhos. Nós éramos 12, imagina. 12? Que dificuldade. Uau, ganhou de mim, hein? Ganhou de mim. Éramos 12. E conseguiu levar todos de uma forma muito legal, que nós todos não passamos para o outro lado, porque a pressão era muito grande, né? A pressão era muito grande. Eu tive amigos que morreram com overdose, eu tive amigos que foram assassinados em assaltos, eu tive amigos que morreram em presídios, teve tudo isso. E eu tenho uma lição do meu pai, aliás, são 2 lições fantásticas que você... A primeira foi um dia que eu, aos 15 anos, jogava num time amador, né? No futebol em Cavalcante, o nome do time era Palmeirinho. Nós jogamos contra um time profissional de São Paulo, lá no Rio de Janeiro, e ganhamos de 1-0. E foi a primeira vez que eu entrei num bar, o time todo entrou num bar para comemorar, e eu tomei talvez uns 3 dedos de conhaque Dreia. Eu nunca tinha posto álcool na minha boca. Daí o efeito é maior. Eu fui para casa, passei pelo meu pai, fui para minha cama, só acordei no dia seguinte, né? E no dia seguinte o meu pai me perguntou se nós havíamos ganho o jogo. Ele disse assim: você ganhou o jogo ontem, meu filho? Eu disse: pai, ganhamos de 1-0, foi ótimo. Vocês ganharam o jogo, meu filho? Eu disse: pai, ganhamos o jogo de 1-0. Ele disse: não, eu estou perguntando se você ganhou o jogo, não é o seu time. E aí eu entendi a lição dele. Porque eu gosto de um vinho hoje, eu gosto às vezes de uma dosezinha de uísque, mas uma coisa é você gostar e fazer, outra coisa é você fazer porque todos fizeram. A mensagem isso eu dele sempre foi o falo. seguinte, Verdade. a mensagem dele foi o seguinte: não é porque todos fizeram que você tinha que fazer, você perdeu, você ali perdeu. Então foi uma mensagem muito legal que ele passou para mim naquele dia, e isso fez com que as coisas que os outros faziam eu evitei de fazer e concentrei, foquei no futebol, porque eu queria... Meu pai ainda mora em Cavalcante, mas eu queria sair de Cavalcante. E para sair de Cavalcante, eu tinha que pagar o preço e focar naquilo que eu queria, né? Que era o futebol. E aí mas trabalhei isso requer forte. muita disciplina, muito força mesmo de principalmente no Brasil. Acho que para os homens é bem difícil, porque é muito assim: vai lá, faz isso, toma aí uma, só hoje. Acho que é uma pressão enorme. Daí o cara ali que está sofrendo aquela pressão acaba cedendo. E você tem que ser muito forte para não ceder, né? E o esporte é isso, né? Eu assisti um vídeo de uma aula de filosofia fantástica que explica muito isso, né? Então, a professora disse para a turma assim: olha, eu vou explicar para vocês o que é a pressão das massas na individualidade de vocês. Eu vou explicar para vocês. Olha, estão faltando 3 alunos na classe. Quando eles chegarem, eu vou mostrar essa placa aqui. Essa placa é verde, vocês estão vendo? Mas vocês vão dizer que é vermelha. Todos vocês vão dizer que é vermelha. Combinado? Combinado. Entrou o aluno atrasado, disse: oi, professora, tudo bem? Sentou lá, ela disse: olha, como eu disse para vocês, eu quero explicar a pressão que a massa faz sobre as individualidades e tal. Que cor é essa placa aqui? Você. Aí o cara: vermelha. Você, vermelha. Você, vermelha, vermelha, vermelha. A classe inteira disse que era vermelha. E ela perguntou para o rapaz que chegou depois, disse: que cor é essa placa? Ele falou: vermelha. Ela disse: tá vendo? Tá explicado. A pressão, essa placa aqui é verde. Aí ele: não, eu queria... Não, você falou vermelho. Eu queria dizer verde, mas todo mundo falou vermelho. Olha, que técnica maravilhosa para explicar isso.
Então, é a pressão que a massa faz em cima da sua individualidade, né? E aí, no seu pensamento, ou você pensa, ou alguém vai te pensar. Esse é um ditado que eu gosto muito. Ou você Né? pensa, ou alguém vai te pensar. Você vai passar a Nossa, falar pelos isso que você outros. falou é incrível, porque acontece muito, até conosco, né, os adultos acontece, mas a gente ainda Uhum. consegue discernir melhor. Agora, com uma criança, um É muito adolescente, difícil, muito não, porque para difícil. eles o mais importante é se sentir dentro de um grupo, é se Claro, sentir dentro de um aceito, né? grupo. É o nicho deles, né? Uhum, Aquilo é tudo para a criança. Muito, uhum. muito legal ouvir isso tudo, Renê, E porque aí eu o fui, eu esporte fui ser profissional e como eu era muito contestador e eu não seguia o que todo mundo, na minha época não tinha preocupação muito em você trabalhar o mental do jogador, né? Dar Uhum. detalhes para ele, o como, porquê, para quê, onde, quando. Isso não existia. Joga, você naquela posição, vamos jogar e tal. E eu questionava o tempo todo. E por questionar muito, eu comprei muitas brigas. E eu disse: sabe de uma coisa? Eu vou largar esse futebol que eu não aguento. E fui fazer educação física. Em 1972, eu entrei na universidade para fazer educação física. Em 1973, eu entrei em dezembro de 72 para o período que começou em 73. 6 meses depois, eu estava com coceira no corpo. Eu fui ao Por dermatologista quê? e ele disse para mim: disse, olha, nada dermatológico, vai cuidar da sua cabeça, Hum, meu filho. Eu não sei qual é o seu aham. problema, mas você está com um problema. E aí eu descobri que era a falta do futebol. E aí eu tive um convite para ser treinador em 1973 do Clube Ginástico Desportivo do Rio de Janeiro, um clube amador, Sim. que eu Aham. trabalhava com categorias. Então, desde 1973 que eu estou envolvido como treinador das categorias de base, depois fui subindo e até trabalhar com os profissionais. E que incrível, Renê, o teu corpo falando com você de chegar a coçar, né? Fiquei com Tipo, coceira. você estava quase É, saindo da tua é, missão e o teu corpo falou: não, peraí, que eu uhum, vou trazer de uhum. volta e vou te dar sinais. E Mas através. o Eu corpo acredito sempre muito dá nisso. sinal. O seu Dá. corpo sempre te dá sinal. É preciso que você leia os sinais. Eu tenho meu livro de cabeceira é todinho isso, é um dicionário. Eu tô com qualquer dor aqui em casa, a gente já corre lá no livro olhar. Dor de estômago? Ah, é medo. Então vamos ver, o que você está com medo? Não é que você comeu Isso. alguma coisa, não. Sabe, a gente trabalha muito nisso, tem dado muito certo aqui. É Uhum, muito legal ouvir isso de você, reafirmar, né? Poxa uhum. vida. E, Renê, conta para nós dos times que você passou, porque você passou por vários times, né? Eu Internacionais, e trabalhei aí no com todas Brasil. as categorias. Eu trabalhei desde da sub-14 até o profissional, né? Eu fui trabalhando. É, e passei pelo Vasco da Gama, trabalhei. Foram 7 países diferentes. Eu trabalhei. O primeiro país que eu trabalhei foi nos Emirados Árabes. Eu tinha 29 anos. Lindas lições eu aprendi lá. Depois dos Emirados Árabes, eu trabalhei em Portugal Olha. em 87. Depois eu fui para o Catar em 89. Depois, em 94, eu fiquei de 89 a 94 no Catar. Em 94 fui para Jamaica, fiquei até 2000. Jamaica, depois eu voltei ao Catar. Depois da Jamaica eu fui a Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago eu fui depois. Isso sempre voltando ao Brasil, dirigindo um time aqui, Aham. dirigi o Vitória, dirigi o Fluminense, dirigi outro e lá para fora. Os convites lá para fora eram muito grandes. Trabalhei no Irã durante um ano e meio Gente, e trabalhei na Costa Rica também, numa classificação para a Copa do Mundo. Então foram países nossa, muito distintos, entendeu? De culturas. Imagine trabalhar na de Jamaica e cultura, de trabalhar no comida, de Irã, tudo. né? E como você fez? Você levou a família com você para A todos esses família lugares? sempre, sempre. Sempre E, juntos. e esse é um conselho que se eu posso dar para quem está chegando aí em Londres agora, você não, você já está há anos e anos adaptado, né? O que eu sempre combinei com minha família é o seguinte: aonde nós estivermos, aqui é a nossa casa. Eu montava Uhum. casa, não quero tudo que eu puder dar para minha família, eu vou dar
e eu quero. Engraçado que no mundo árabe, a gente tinha sempre 2 meses de férias. Então a gente vinha para o Brasil e quando voltava, era interessante que a gente no avião olhava um para o outro e assim, estamos chegando em casa. A gente chegando lá no Catar, ou nos Emirados, ou na Jamaica, porque lá era a nossa casa. A gente não Home, ficava. sweet home. A gente não ficava 10 meses esperando para vir para o Brasil e dizer assim, agora vamos viver. Lá nós estamos ganhando dinheiro. Não, não, não. Nós não perdimos tempo. E se eu posso dar um conselho a quem chegou a Londres agora, ou está há pouco tempo, não perca o seu tempo. Viva como se aí fosse a sua casa. Quando voltar ao Brasil, você voltou ao Brasil. Isso é excelente. Olha, muito obrigada por falar isso, porque eu vejo muitas pessoas que vêm aqui com aquele sonho de Inglaterra, de Londres, e chega no inverno, por exemplo, e começa a sentir falta da família e tal, e o pé no Brasil, e liga todo dia, não vive, não sai, não vê nada, e acaba voltando. E daí o que aprendeu em Londres? Não aprendeu nada. Eu Veio tenho uma aqui sentir falta da história, família. Vanderly. Eu tenho uma história Conta de um pra jogador mim. no Catar excepcional. Um jogador fantástico. Nós fomos campeões 2 vezes lá, campeões nacionais lá no Catar. E ele passava os 10 meses com 2 calças jeans, né? 2 calças jeans e umas 4 ou 5 camisetas. Ele sempre estava igual, de domingo a domingo. E eu olhei. Quando nós viemos de férias no Brasil, primeira vez que eu encontrei com ele, ele estava com a roupa, ele estava com seda, ele estava com linho, sapato. Na outra semana encontrei, ele estava com outra roupa espetacular, ele se vestia maravilhosamente bem. Voltamos para o Catar, de novo, lá vem ele com as camisetinhas, e eu disse, meu amigo, me diz uma coisa. Parece Steve Jobs. Por que isso? Por que isso? Não, aqui eu economizo para mostrar. Rapaz, você passa 10 meses aqui e andando assim. E aí lá você quer se exibir, você tem que andar como você gosta. Pelo jeito, você gosta das roupas que você usa no Brasil. Use aqui também, cara. Sinta-se bem, viva bem. Mas é curioso, tem pessoas que fazem isso. Mas acontece muito. Bom, tem o Steve Jobs que só usava a mesma roupa para economizar tempo, né? Aí é fadiga mental, é uma outra história, né? Porque a gente toma entre 10 mil e 40, entre 10 mil e 40 mil decisões por dia. E o Steve Jobs, como era um cara muito concentrado, ele dizia o seguinte: não vou gastar tempo nem tomar decisão pela roupa. A roupa já está ali, eu pego e visto para que eu não tenha uma fadiga mental. Porque chega no final do dia, às vezes, você está fatigado. É igual um jogador. O jogador, ele toma mais ou menos 4 mil decisões numa partida de futebol. Então, quando acaba, ele está extremamente cansado mentalmente disso aí. Isso tudo correndo, chutando, cabeceando. Correndo, chutando, eu tenho que ir para ali, eu tenho que vir para cá, eu dou a bola para lá, ele vai fazer isso, eu não vou. Se ele fizer isso, eu faço isso. Se ele for para frente, eu cubro o espaço dele. E agora o que eu faço? O tempo todo você tem que estar ali, e isso dá um gasto mental muito grande. Tanto que há pessoas que aconselham, quando você tiver que tomar grandes decisões, fazer grandes escolhas, faça-as de manhã. Porque você dormiu, recuperou sua energia mental e aí faça suas escolhas de manhã. Muito boa pedida, excelente. E René, eu sei que você é muito, muito conhecido, principalmente pelo teu apoio ao time feminino de futebol brasileiro. Eu sei que você levou o time em 6 meses, você treinou o time que levou medalha de prata nas Olimpíadas da Grécia, o que foi a primeira medalha, né? Me corrija se eu estiver errada. Primeira medalha do time de futebol feminino do Brasil. E isso é incrível. Então, eu queria muito explorar essa conversa com você, se você me permite. Claro. Porque, assim, dá a impressão que o time feminino é feito ali meio de última hora e vai para uma Olimpíadas, acabou as Olimpíadas, o time para. Daí, quando vem outras Olimpíadas, começa um pouquinho antes de novo, né?
E o time Uhum, masculino já não, ele vai treinando, uhum. termina as Olimpíadas, ele já começa a treinar para a próxima, para a próxima, para a próxima. Então, É, qual é a diferença para você em treinar um time feminino e um time masculino de futebol? hoje mudou muito, Vamos Vanderly, começar por aí. entendeu? Hum, Hoje mudou muito porque a CBF faz um ótimo trabalho com o futebol das mulheres. Eu costumo chamar futebol das mulheres. Você sabe por quê? Porque o basquete ele é masculino e ele é feminino. Porque a uhum. altura da tabela diferencia de um para o outro. No voleibol é masculino e feminino, porque a altura da rede diferencia também de altura. O handball, o tamanho da bola é diferente. No futebol é tudo igual. Então não existe o futebol masculino e o futebol feminino. Então eu costumo dizer que é o futebol dos homens e o futebol das mulheres, só para fazer essa diferenciação. Hoje em dia a CBF faz um bom trabalho com as meninas. Na minha época, não. Na minha época, não. O que acontecia na minha época é que a CBF não gostava das meninas. Achavam todos os preconceitos que existem com o futebol feminino, ele era amplificado, ampliado pela CBF com as meninas. O COB também não gostava das meninas. E as meninas, óbvio, detestavam o COB, detestavam a CBF. E aí eu tive que ter uma conversa com elas dizendo assim: olha, eu não consigo modificar o COB, eu não consigo modificar a CBF, mas eu posso modificar vocês se nós nos tornarmos profissionais. Se nós nos tornarmos profissionais, eu tenho certeza que o respeito virá pela CBF pelo COB. E foi o que aconteceu. E eu estabeleci algumas estratégias para trabalhar com as mulheres. Né? Eu sou casado, naquela época eram 28 anos, agora são 44 anos. Eu tenho 3 filhas, tenho Uhum. uma neta e ganhei um netinho agora, durante a pandemia, ganhei um netinho. Então Ah, eu que presente sei bom, né? eu sei Uhum. muito da psicologia da mulher, né? Eu sei muito da psicologia da mulher. Então, como eu sabia que existia esse problema entre o time, que eu fui pesquisar isso tudo, eu marquei a apresentação delas no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. E eu recebi com uma Sim. rosa, um abraço e um beijo em cada uma delas. E no livro que você mostrou aí, O Dia em que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens, é o livro Ia te perguntar. o livro que eu escrevi contando esses 6 meses de trabalho, elas mesmas dizem: esse cara é um maluco, pô. Esse cara veio com rosa abraçar a gente, nunca ninguém chegou perto da gente, como é que ele vem chegar tão perto? E eu sei que a mulher precisa dessa proximidade, né? A segunda Precisa. estratégia que eu usei foi a conversa que eu tive com elas. Eu falei: eu vou tratá-las como as minhas filhas. As minhas filhas, tudo o que elas necessitam é minha obrigação. Eu tenho que. Elas precisam de roupa para ir estudar, elas precisam que eu pague a escola, ela precisa de transporte, precisa de alimentação, precisa de uma casa para morar, isso é minha obrigação. Agora, tudo o que elas querem, ela quer um telefone novo, ela quer um carro novo, ela quer alguma coisa, ela vai ter que conquistar, ela vai ter que trabalhar. E vocês vai ser exatamente igual a isso. Acabo de fazer esse, Well done. acabo de fazer esse discurso para elas e disse: olha, desçam agora. Eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo que conhecem a Granja Comari, onde é a seleção. Mas os dormitórios ficam na parte de cima do morro, aí você desce as escadas, lá embaixo fica os campos e as salas de musculação, vestiários, tudo isso. E eu disse para o meu preparador físico: desça com as meninas. Era o primeiro dia, eu tenho que resolver algumas coisas, já estou descendo. Não levei 5 ou 10 minutos. Quando eu desci, eu cheguei, eu cheguei lá embaixo e estavam todas elas paradas em frente à sala de musculação. E eu perguntei: o que está vendo? Ele disse: o rapaz aqui disse que essa sala de musculação é só para a seleção principal brasileira, que Uhum. todas as outras equipes Como assim? trabalham no vestiário com aquelas máquinas de musculação que tem lá dentro. Eu virei para ele e disse: olha, você tem 10 minutos no máximo para pegar o telefone, ligar para alguém e resolver o problema. Porque se Uhum. você não abrir a porta, eu vou arrombar essa porta,
mas essa é a seleção principal do Brasil de mulheres e vai treinar aí dentro. E aí ele se assustou, Olha, ele muito deu uma bem. saída, voltou, Uhum. abriu a porta e aí foi lindo, né? Porque elas ficaram com 4 metros de altura, né? Ficaram empoderadas, Sim, fortes, e é. ali nós começamos a fazer um relacionamento em que eu sabia que a mulher, pela psicologia dela, ela precisa se sentir segura e dizer assim: eu vou em frente porque o mundo está comigo. Se o mundo está comigo, eu vou em frente. Sim. Então, ali foi muito legal isso. Depois a gente estabeleceu uma forma de conversar em que elas podiam falar, a mulher precisa verbalizar, né? Muito, O né? A gente homem precisa chega em falar casa, muito. o homem chega em casa e a mulher olha para ele e diz assim: você está com um problema. Não estou com problema nenhum. Nada, está tudo bem. Estou Ele não na, quer falar, ele quer ficar na estou na caixinha caixa do dele. nada, né? A caixa do Isso, vai nada. lá pensar para tentar resolver. A mulher chega em casa, o marido abre a porta, né, e diz: Já. oi, ela, olha, você não imagina o que aconteceu comigo? Hoje, isso. E o cara, Peraí, Renê, você tá falando de mim, né? Você não, falou com aí meu marido, fala a verdade. o cara se aborrece porque acha que ela quer que ele resolva o problema dela naquela hora. Ele não quer que ele resolva o problema, ela só precisa verbalizar. Ao É, verbalizar, ela vai encaixando as coisas. E eu tenho uma história muito engraçada com é. uma jogadora. Num treino, acabou o treino, ela disse assim: professor, posso falar contigo? Eu digo: óbvio que você pode. Você viu aquela jogada assim? Eu digo: aham. Pô, porque se eu faço isso e ela faz isso, aham. Porque aí sairia isso, a outra entraria, eu digo: aham. Porque aconteceria isso, aham. Depois de 5 minutos, ela me deu um abraço assim: como o senhor me ajudou? Como o senhor me ajudou? Eu Você. eu só ouvi porque ela precisava falar. É óbvio que se ela tivesse falado alguma coisa que não estivesse, não fosse pertinente, não estivesse correndo, eu posteriormente E sentaria com ela e diria assim: vamos encaixar ou contextualizar aquilo que você falou. Mas como tudo que ela falou para mim estava absolutamente correto e ela conseguiu todas as respostas que ela queria, não pronto. precisava falar mais Mas nada. dizem, Acabou. né, Renê, que vocês homens vocês vivem na caixa do nada, né? Que é quando vocês estão na frente da TV com o controle, quando vocês Isso. É uma estão coisa de cada dirigindo. vez. É uma coisa de cada E nós vez. mulheres, nós temos vários Isso. fios Vocês e fios desencapados na cabeça, tudo. Não, e conseguem fazer várias Mas coisas ao essa mesmo tempo. psicologia, Uhum. sim, muitas. Essa psicologia feminina que você tem, você aplica tipo, porque você tem 3 filhas e tua esposa em casa. É fruto de E um aí você aprendizado muito treinava. grande. Então você leva coisas da família, do teu dia a dia, do mundo feminino para o time, do time para casa também? Eu Você aprendi. consegue aplicar essa. Primeiro eu tive que aprender muito com minha mulher, né? Porque o que acontece é quando você casa, são duas pessoas que chegam, cada um com um contrato, correto? E no meu contrato está escrito o que eu quero do meu casamento, o que eu espero do meu casamento, o que eu desejo, o que eu imagino do meu casamento. E no contrato dela está escrito também. Essa história eu conto assim porque teve um amigo meu que, depois de 2 anos, ele não aguentava mais a mulher dele. Ele foi a um analista e disse para o analista: eu vim aqui e tinha que ser um homem, porque você vai concordar comigo, eu preciso separar da minha mulher, eu só tenho que arrumar um jeito para gastar pouco dinheiro e perder poucos amigos. Só isso. Mas eu quero me separar. O analista virou para ele e disse assim: tá bem, conte minha história, o que é? Por exemplo, eu chego do trabalho, largo o paletó na cadeira, já vem ela me encher meu saco, que ali tem que guardar o paletó. Eu acabo de tomar banho, me enxugo, deixo a toalha em cima da cama e ela me enche o saco. Aos sábados eu gosto de acordar muito cedo. Acordo 7 horas da manhã, vou lá, faço o café, levo até o café na cama dela e ela reclama a beça comigo. Eu não aguento mais, eu tenho que me separar. O analista virou para ele assim: urgentemente você tem que se separar, porque no teu contrato dizia isso. Mas eu quero dizer para você que urgentemente ela tem que se separar de você também, porque no contrato dela dizia que paletó é para estar dentro do armário, toalha molhada não é para estar em cima da cama. Ela, em Curitiba,
E Curitiba é frio, ela trabalha a semana toda, no sábado ela quer dormir até mais tarde. Essa mulher está desesperada, ela precisa separar de você. Aí ele, opa! Aí ele parou e Ah, como ele é advogado, aham. disse: caramba, temos que fazer a compliance desses contratos, né? Nós temos que juntar. E foi Isso mesmo. exatamente o que eu fiz com minha mulher. A minha mulher é de Uhum, uma família completamente diferente da minha. A minha era extremamente prático, meu pai, extremamente prático. Meu sogro era um cara, é, cara que vivia para os amigos, para as pessoas. O meu pai era uhum, prático. Como é que vem minha mulher? O contrato da minha mulher vem. Vivemos para as pessoas, temos que. Se alguém uhum. viaja, vamos junto ao aeroporto. E eu digo, nós somos práticos. Se alguém viaja, pega um táxi e vai, pô. Como é que juntamos os dois? Tivemos Mais que uma juntar. vez, acho que é Tivemos que incrível. juntar. Uhum. E Juntar. isso a gente leva, e eu aprendi muito com elas também. Teve um jogo na Olimpíada que nós jogamos e foi fantástico o primeiro tempo que nós fizemos contra os Estados Unidos. Nós pusemos a seleção dos Estados Unidos no bolso. 0-0, bola na Uhum, trave, não ganhávamos, e fomos para o intervalo. Quando nós voltamos, a seleção, a treinadora da seleção fez uma substituição. A jogadora número 10 ela passou para o lugar da número 11, a 11 veio para a número 10. E aí, para as nossas jogadoras uhum. entenderem isso, foi muito difícil. E eu gritando, gritando, e elas não, e elas acabaram ganhando o jogo de 2-0 da gente. Ali, qual foi o aprendizado que eu Uau. tive? Você tem que dar todos os detalhes. A mulher sai Uhum, de um ponto para chegar ao todo. O homem, por preguiça, ele sai do todo e chega a lugar nenhum. Você me convida para ir na tua casa, ah, eu disse, você mora onde? Ah, eu moro em Londres, legal. E que horas? Que horas? A terça-feira. Londres, aí eu na terça-feira digo para ela, disse que mora em Londres. Mas Londres aonde? Qual é o setor de Londres? Qual é a rua? Qual é o uhum, número? A mulher não, minha esposa vai perguntar para você, mas vem cá, onde em Londres? Qual é a referência? Que número? A cor uhum. da casa? Apartamento? Qual é o traje que nós vamos? É formal, informal? E aí ela, Detalhes, né? o homem não, o homem. E aí eu vou sair de carro procurando a tua casa e lá no meu lado dizendo assim: E pergunta a na caixa alguém, do nada e não per, acha? pergunta a alguém. Não, deixa que eu vou chegar lá, pode deixar. Então são diferentes. Uhum. Quem é E melhor ou chega, pior? né? Acaba Acaba chegando chegando, no mas destino demora, final, mas demora. mas é incrível, né? Por isso que dizem que os homens são de Marte e as mulheres de Vênus, né? E isso, Essa é diferença. fantástico esse É, livro. Esse livro é muito é. bom. Renê, e as jogadoras, né? Eu estava dando uma olhada ontem nos vídeos, eu vi lá que a Marta, ela foi Uhum, 6 vezes isso. considerada a Uhum, melhor jogadora de futebol do mundo. É uhum. isso? Seis Confere? vezes foi. Ela começou. É, A sessão dela foi nessa Olimpíada ali, né? E a Marta é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. E quando eu conheci a marca, foi muito engraçado, porque todos diziam que ela era uma jogadora rebelde, que não obedecia a ninguém, que eu ia acabar uhum, mandando ela embora. E eu fui conhecê-la nos Estados Unidos, né? E aí, 2 dias depois, eu a uhum. chamei para uma conversa e disse para ela assim: Você está querendo enganar quem, Marta? Ela disse: Por quê? Eu disse: Não, porque até agora o seu comportamento é exemplar. Já me disseram que você é muito difícil de lidar. Quebrou as Ela disse, pernas dela. ela disse, professor, eu cheguei na seleção principal, eu acho que ela tinha 14 ou 15 anos, 14 ou 15 anos quando ela chegou. E tinha as jogadoras todas adultas que queriam que eu fizesse tudo o que elas quisessem. E eu dizia para elas: eu não estou aqui para fazer o que vocês querem, estou aqui para jogar futebol e vou jogar futebol. Então eu fiquei com o rótulo de rebelde. Eu disse: meu Deus, você é das que eu gosto, vem cá, me dá um abraço e faça Uhum. isso. Tem que pensar. Eu gosto de pessoas que pensem, que tenham opinião, isso é muito legal. Legal. E, Renê, conversando com você assim, até se você me permite, eu vou entrar num assunto. Se você não quiser falar, não tem problema, né? Eu entendo, mas vendo você, sabendo.
do seu passado com o futebol feminino, com as mulheres, porque eu te conheço desde 2012, né, que eu te encontrei nas Olimpíadas aqui de Londres. Isso. E, enfim, estou sempre vendo as suas coisas, sempre acompanhando. E eu sei, e agora quem está assistindo vê a pessoa que você é, vê o carinho que você tem pelas mulheres, o conhecimento, a psicologia. Mas eu acho que esses dias andou tendo uma polêmica, ou ainda está rolando uma polêmica aí no Brasil com relação a uma Ainda está entrevista que você grande, deu. grande. Você vai falar disso para nós? Agora, se você não quiser falar, Claro, também não tem claro. problema. Não, claro. Olha, o que que acontece? Desde que começou a pandemia, eu venho defendendo algumas bandeiras. Primeiro, eu acho que eles radicalizaram de uma forma aqui muito errada. Por exemplo, quando eu tiro todo mundo do convívio social, eu tenho que saber o que que é saúde. E eu tiro todo mundo do convívio social e digo assim: estou preservando a saúde dele. É não saber o que que é saúde. Saúde é bem-estar, Concordo. né? É biológico, psicológico e social. Se eu tiro você do convívio social, eu já estou danificando a tua saúde. Se eu tranco você sem te dar esperança para nada, eu já te quebrei a outra perna. Então eu só fico cuidando de você no aspecto biológico. Que saúde eu estou cuidando de você? Zero de saúde. E aqui no Brasil você não podia sequer caminhar na calçada da praia. Porra, teve gente sendo Nossa, preso, mas porque tem gente sendo preso, algemado, porque estava sentado numa praça sozinha. A mulher estava sozinha, sentada numa praça, e foi presa algemada. E eu comecei a falar que isso era um absurdo, que isso ia de encontro ao que a Organização Mundial de Saúde fala de saúde. Isso não é sim, saúde. porque aí não morre com o Covid, morre de estresse, de depressão, de suicídio, Exatamente né? isso. E a minha fala o tempo todo foi essa, e dizendo o seguinte: quando você está produzindo, né, dopamina, serotonina, você está criando imunidade. Quando você tranca dentro de casa, você está produzindo o quê? Cortisol. Cortisol vai te levar à depressão, vai te levar ao suicídio, vai levar a agressões, tudo isso aumentando. E Verdade. aí eu estava contra esse radicalismo. E fiz uma live com a doutora Jean Faria, advogada da OAB de Friburgo, um município aqui do estado do Rio de Janeiro, falando sobre aquele xizinho na mão das mulheres, falando sobre violência contra as mulheres que tinha que acabar. Quando eu fiz aquilo, eu disse: caramba, eu tenho que falar mais sobre violência doméstica, mais do que eu já vinha falando. Porque eu vinha dizendo o seguinte: isso é como se fosse síndrome pós-traumática de avião, de síndrome Uhum. pós-traumática de acidente. Um avião caiu, morreu minha família toda. Um grupo de psicólogos vai trabalhar comigo, porque se não trabalharem comigo, eu posso ter um dia, um mês, um ano, 10 anos depois, eu estou com uma série de sintomas que não sei o que é. Da onde? Daquela perda da família. Então, nós estamos Uhum. passando agora um acidente. O que aconteceu com todos nós foi um acidente que nos tirou de uma rotina, tínhamos que trabalhar. E aí, uma amiga minha me liga e verbaliza comigo. Ela disse: olha, aconteceu um negócio aqui em casa, comigo, com os filhos, meu marido fez isso. Eu não sei nem te dizer se foi agressão física ou verbal, mas ela disse: Uhum. meu marido me agrediu. Eu ouvi e disse para ela: o que que você quer que eu faça? Ela disse: nada. Eu só verbalizei porque você costuma muito ainda rir e disse, você costuma dizer que as mulheres precisam verbalizar. Eu disse: você quer que eu converse com ele? Não. Ele agora já deve estar sabendo que eu sei, ele não sabia disso, né? E, Uhum. coincidentemente, uma semana antes, eu tinha dado um livro para todos os gestores que eu tenho restaurantes aqui no Rio de Janeiro, e eu dei um livro para ele chamado Conheci o Senhor. Caramba, me fugiu a palavra agora. Conheci o senhor Assédio. Conheci o senhor Assédio, da Dani Damasio. Ela foi uma palestra Ah, minha sobre futebol, sobre mulheres, tudo isso. E ela veio e disse: queria dar para você com uma dedicatória linda para mim. E eu dei para todos os gestores. E eu, dando uma entrevista para uma rádio de Campinas, eu falei que eu era a favor do futebol por todas as razões que eu coloquei para você agora.
Mas para você eu contextualizei tudo isso. Lá eu fui muito rápido. Lá eu disse que o futebol devia voltar, porque era uma forma dos homens se ocuparem e a gente diminuir essa violência que a gente está vendo agora, absurdo que nós estamos vendo. Uhum. Pronto, foi pego isso, dizendo que o futebol tem que voltar porque os homens não vão bater nas mulheres e que o meu amigo, aí eu contei a história de Uhum. que a minha amiga tinha me ligado e aí disseram, né, que eu estava acobertando, que eu era a favor de agressão de mulheres. Eu disse, Puxa gente, vida! pelo amor de Deus, longe disso. Imagina, eu Nossa, aí com a mídia eu, caiu em cima. porque hoje É, me ligou uma jornalista de um canal de TV e que arrasou comigo, né? Aí eu falei para ela assim, que bom que apareceu uma jornalista de verdade, né? Ela disse, por quê? Eu disse que jornalista que só vê um lado de uma coisa não é jornalista. O jornalista tem que ver os dois lados. E aí, para você é, fechar, o que vocês fizeram foi um sensacionalismo. E aí não foi fácil, porque as minhas assessoras nas minhas mídias, e aí eu não fiquei lendo, porque eu digo, não vou me desgastar, disseram sim, que foi pior. pesado, teve coisas muito pesadas ali, até porque, e eu depois eu gravei um vídeo dizendo, até entendo, porque eu não contextualizei, eu não contei essa história toda que eu estou contando É. para você. Eu só fiz um pedaço. E aí, quando você Mas, vê aquele Renê, isso é pedaço, muito. Isso é o que está quando você acontecendo. só vê aquele pedaço, ficou desagradável mesmo. Mas tem dias, né? Você faz muitas lives, muita entrevista, O muitos Reinaldo está compromissos. falando aqui, a imprensa distorceu. Não, ele não distorceu, não. Eles só não ligaram para mim. O que eu disse ali, como eu estou falando aqui, Reinaldo, eu tinha que contextualizar. E eu só fiz um pedaço. É, Com o pedaço que eu fiz, parecia. Agora, a imprensa correta, ela teria que ter ligado para mim e dizer assim: vem cá, ficou maluco? Ou é a favor de agressão porque das te mulheres? conhecem, né? E te conhecem Claro, muito acima de bem, tinha tudo, que ter porque me conhece. esse É approach. verdade, é verdade. Mas sabe, Renê, eu acho que, não sei, as pessoas também não estão vendo muitas informações, porque aqui no Reino Unido, nós que somos do Conselho de Cidadania, nós temos atendido, agora até parou um pouco, mas no começo da pandemia, muitos casos de violência doméstica. Aumentou E, muito. o governo britânico, ele incentivou a população desde o começo a ter uma hora de exercício ao ar livre. E essa uma hora salvou Vitamina D, muita gente. Vitamina D e esfriar a cabeça. Porque você ficar claro. aqui 24 horas por dia, gente que família que já não se dá muito bem, filho com pai, mulher com marido, o ser humano não sabe conviver com isso tudo. Então, realmente, o número de violência doméstica aumentou e aumentou no mundo inteiro. E o esporte, o lazer, é uma válvula de escape, sim. Claro, Né? E claro. outra coisa também, eu faço algumas lives, mas você faz muitas lives, muitas entrevistas, muito tudo. E às vezes a gente não está no melhor dia, né, Renê? Eu, esses dias, fui fazer uma live que eu fiquei muda, calada, eu não falava. Aí eu falei, gente, depois que terminou a live, eu falei, gente, por que eu não falei? Por que eu não falei isso? Por que eu não falei aquilo? Às vezes acontece de você não, sabe, não se expressar como gostaria. E outra coisa também, você teve o Covid, não teve, Renê? Você foi testado Tive, positivo, não foi? tive. Eu fui Essa um dos entrevista foi primeiros, né? depois disso, né? Muito. A entrevista foi agora. Meu Covid foi no dia 16 de março. 16 de março. Foi muito engraçado. Antes de ontem, eu estava comentando de que os restaurantes, quando eu vou, muita gente quer falar comigo. Mas nesse dia, 14 de maio, 14 de março, eu fui no maior deles, e aquele dia foi incrível. Era muita gente querendo tirar foto comigo, me abraçando. Eu digo, gente, já está se falando do vírus. Aí eu ia lá, passava álcool na mão, fazia tudo, e vinha gente, me abraçava, e tira foto, e tá legal e tal. E no dia 16 eu Já no começo. comecei a tossir demais, uma dor de cabeça horrível, dores no corpo, e aí eu fui ao hospital. Eu não fiz o que todo mundo foi recomendado, que eu também acho que isso não está correto.
Se você não está se sentindo bem, não vá ao hospital. Ah, mas se você vai no hospital, muita gente falou, você vai acabar pegando. Eu vou lá. E o médico pegou, me testou, disse, vai para casa, e me isolei. Entrei no meu quarto, ninguém entrava. Hoje sou eu, Fátima e Letícia em casa. As duas outras estão casadas. E aí eu entrei e fazia tudo lá sozinho. Tudo sem ninguém. Fiquei Isolamento. 11 dias depois, eles me ligaram dizendo, o seu teste deu positivo, mas aí eu já estava bem, já estava... Eu até anunciei de uma forma engraçada, que eu peguei uma bola, comecei a controlar uma bola, e disse, gente, quero dar uma notícia para vocês e tal. Eu testei positivo, só faltam 4 dias para ser liberado aqui do meu cativeiro. E foi bom, porque logo no início eu pude... testei depois, meu IgG deu que eu já estava com imunidade, e aí pude andar tranquilamente por todos os lugares. Então, o teu confinamento foi de evolução, não foi de bloqueio. Não, foi Você... A minha quarentena tem sido de evolução. Eu tenho dito sempre para as pessoas, não percam tempo, ganhem tempo. Não fiquem pensando o que eu vou fazer depois da quarentena, eu não penso isso. Eu estou sempre pensando o seguinte, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer agora, hoje? Né? O que eu vou aprender hoje? Como é que eu posso ser melhor hoje? Entendeu? Tem um ditado, eu sou graduado de um curso do Evandro Mota, aí o pessoal conhece muito no Brasil, e ele é de Curitiba também, e ele é um mental coach do Flamengo. Esse cara é uma sumidade esse cara. E ele tem o dom, que é o desenvolvimento e orientação mental. E eu sou graduado, já fiz esse curso, ele me chamou para dar uma palestra no curso. Quando eu cheguei lá, eu vi o curso tão fabuloso que eu digo, não, eu vou ficar aqui a semana toda e vou fazer o curso. Eu fui um dia para dar uma palestra e fiquei o curso todo e fiz, me graduei. E 2 vezes por semana, terças e sábados, tem aula para os graduados, ele dá. E o dom, o símbolo dele é o seguinte, ser um você melhor. Ser um você melhor. E você só consegue ser um você melhor se a cada dia você fizer melhor o seu melhor. Então, a cada dia, fazer melhor o seu melhor. Então, eu não posso esperar acabar a quarentena para ser um eu melhor, para fazer o meu melhor. Não, eu tenho que fazer porque todo o tempo dia. tá rodando, né? O tempo não parou para a gente... E toda live que eu faço, eu me preparo. Eu fiz as minhas anotações aqui, né? Inclusive... A tua colinha? Eu também faço a minha colinha. Eu faço a minha colinha, e eu botei aqui a do Ikigai, que é uma teoria centenária, a teoria, né, no Japão, que o pessoal vive... A maioria das pessoas tem 100 anos lá, né? Muitos têm 100 anos. Então, é ter uma razão para você levantar. Isso é o que o Ikigai quer dizer, né? Uma missão, um motivo, e manter-se ativo. Né? Você tem que se manter ativo. Foi como eu combati a Covid. Óbvio que eu fui ao hospital de noite, de manhã, quando eu acordei, eu disse, e agora? Minha vida... Como é que está a minha vida agora? O que eu vou fazer da minha vida? Desarrumou tudo. Sentei na cadeira e fiquei olhando a minha cama, toda desarrumada, né? Eu disse, bom, lá fora minha vida desarrumou porque eu não posso sair. E aqui dentro? Não, aqui dentro ela tem que estar arrumada. E pela primeira vez, eu acho, eu fiz a minha cama. Olha, e eu criei... é evolução mesmo. Eu queria a Fátima deve estar bem feliz, né? Com a sua evolução. Eu todo dia faço a cama. Mesmo nos dias que as meninas estão aqui para nos ajudar, eu faço a cama. Porque eu criei. Olha. E outra coisa que eu criei também, isso foi depois que eu saí. Lá eu queria ter uma organização mental. Eu disse, eu vou olhar aqui e o meu quarto, eu arrumei meu quarto todo. Tudo o que tinha meu fora do lugar, eu coloquei. Não existe mais nada meu que fique fora do lugar. Tudo tem que ter um lugar. Até porque você ganha tempo também, porque às vezes você, ainda mais a idade chegando, 67 anos, né? É um negócio... Parabéns! É um negócio louco. Você bota a chave aqui e diz, onde é que eu botei a chave? Aí eu vou procurar a chave. No que eu procuro a chave, eu disse, o que eu fui procurar? Você vê um copo, aí você pega o copo, aí vai sair, é uma loucura. Então, quando você organiza tudo, você ganha tempo.
Você me lembrou a minha irmã falando uma piada das três amigas, que a senhora lá na banheira, daí pediu para a amiga levar a toalha. A amiga subindo a escada, parou no meio da escada. E agora, será que estou subindo ou estou descendo? É isso mesmo, Acontece. é fantástico. O Gilmar Rosilene Magalhães, mande um abraço, meu filho Nuno, jogador de futebol. Nuno, legal. O jogador só faz 3 coisas dentro de um campo. Ele pensa, decide e executa. O grande problema dos jogadores brasileiros, e que a gente está mudando isso agora no futebol, é que nós sempre fomos os melhores executores. Nós driblávamos melhor, passávamos melhor, chutávamos melhor, cabeceávamos melhor, batíamos falta melhor, tudo isso. E a gente achou que a gente ia continuar a vida toda só executando. O futebol agora está muito pensado e tomadas de decisões agora corretas são muito cobrados. Então, comece a pensar o jogo. Nuno. O Nuno é um super jogador, ele jogava aqui no Leicester, na academia do Leicester. Legal. E o Gilmar e a Rose são super incentivadores, estão acompanhando aqui a mesa do esporte sempre, muito bom. Gilson, você colocaria para nós, por favor, algumas perguntas aqui, né? Desculpa, pessoal, a gente até nem interagiu muito com vocês ainda, mas eu não esqueci de vocês não, tá? Ia deixar mais para o final. Mas vamos ver algumas perguntinhas aqui, Renê? Vamos. Será que o Gilson... Bom, eu lembro uma aqui que a Vilmara pediu para você contar a história do Sheik, que comprou um restaurante aqui em Londres, uma coisa assim, uma história engraçada. Essa história me foi contada e depois não me foi confirmada, mas eu tenho quase certeza que é verdade mesmo. Era um treinador brasileiro que estava com um Sheik do Kuwait num restaurante e aí ele pediu alguma coisa ao garçom, foi mal atendido. E eles têm todas as suas manias, né? E aí ele mandou chamar o gerente, o gerente veio, ele falou, reclamou e disse, olha, mande embora esse garçom. E o cara disse que não ia mandar embora o garçom, né? Aí ele disse, eu quero saber de quem é esse restaurante. Aí o cara deu o telefone de quem era o restaurante, ele ligou, comprou o restaurante, chamou o gerente e disse, agora manda ele embora, que o restaurante é meu. Isso parece ser um negócio assim, isso é uma piada. Não, não é piada, porque na Copa da Espanha, a Copa de 82, o Sheik entrou em campo e anulou um gol. Sério? Havia sido dado, anulou um pênalti, não foi um gol. Havia sido dado um pênalti contra o time no jogo dele. Teu? Ele entrou Não, o Kuwait, eu não me lembro qual foi. Foi o Kuwait e esse mesmo Sheik. Ele entrou dentro de campo numa Copa do Mundo e o juiz voltou atrás. Eu vou pesquisar depois, te dou, só estou esquecendo qual foi mas foi o Kuwait, na Copa de 82, jogando contra outra equipe. Quem está aí, os amigos aí, pesquisem aí na internet. Pesquisa e coloca aqui para nós. Ele entrou dentro de campo e o juiz voltou atrás no pênalti. Foi um absurdo. Eles são assim, muito dinheiro, acham que o poder pode, né? Compra tudo. Nós temos por volta de 200 comentários aqui, então não vai dar para ler todos. Olha, mas, Gilson, se você puder colocar alguns aqui na tela para nós, seria bem legal. Alguém eu vi vários uma elogios camisa aqui. autografada que eu não sei de onde é. Luiz. Você não vi. Renê está dando um curso rápido de psicologia positiva, Ho'oponopono, autoconhecimento, Ikigai, logoterapia, PNL, tudo. Então, pegando esse gancho... Olha o que a Luciana falou aí da meditação. Luciana, nesse caso, nós falamos de tomada de decisão de manhã, né? Mas você pode tomar à noite também. Mas o que se aconselha? Se você tiver que fazer uma reunião, por exemplo, faça de manhã, que você está mais descansado. Mas se você tiver que fazer à noite, faça uma meditação ativa. Tente entrar em alfa, saia de beta, entre em alfa, e aí você vai estar extremamente equipado para você fazer a reunião. Luciana, eu não sei o que ela faz, mas com certeza dessa área aí que ela pegou tudo. Legal. A Luciana não tem o que ela não faça. A Luciana é uma das nossas conselheiras. Que legal. A Luciana é uma das nossas conselheiras mais ativas. Claro que todos são ativos, mas a Luciana é incrível. E ela está num descobrimento maravilhoso, né, Luciana? Aqui tem mais uma. Queria perguntar para o professor sobre educação na base, preparo psicológico. A importância do atleta quando chega no profissional.
Falo Uhum. da sua frase profética para o Neymar. Estamos criando Uhum. um monstro. Olha, como é o nome dele mesmo? Desculpe, eu não peguei. É, Márcio. Márcio, Olha, Márcio, eu costumo dar muita mentoria para pais e mães de atletas que estão iniciando, né? E uma vez eu perguntei para a mãe, quem é que cuida do dinheiro do seu filho? Ela disse, eu cuido do dinheiro do meu filho. Eu digo, parabéns, é isso mesmo. Não pode deixar ele cuidar. Se ele quiser comprar um tênis, o que ele faz? Ele me pede dinheiro. E você, eu dou o dinheiro. Se ele quiser comprar uma camisa, ele me pede o dinheiro. E você, eu dou o dinheiro. Se ele quiser comprar uma bicicleta, ele me pede o dinheiro, eu dou e ele compra. Então não foi você que controla. Quem controla é ele. Você só guarda o dinheiro dele. Há uma é o diferença cofre. entre eu guardar o dinheiro dele e eu controlar o dinheiro dele. Por que eu digo isso? Porque nesse processo evolutivo que a gente estava falando, né, de cuidado para não queimar a etapa das crianças, uma das coisas que se queima etapa com um atleta de futebol, os grandes, os melhores dele, é exatamente nessa parte dos 13, 14 anos. Quando ele assina um primeiro contrato dele aqui, 14 anos ele assina o primeiro para ficar dentro do clube, com 16 anos ele assina um contrato profissional. Então o que acontece? Com 14 anos ele começa a ganhar dinheiro mais do que o pai e a mãe. Então o pai e a mãe às vezes param de trabalhar para ficar às custas dele. Então quebra um processo aí entre o provedor e o provido. Uma criança de 14 anos, quem é o provedor? São os pais. Lembra que eu disse? Tudo que as minhas filhas necessitam, eu tenho que prover para elas. Tudo que elas querem conquistar. Mas inverte isso aqui, acaba perdendo esse equilíbrio. Então, ele agora não é Certo. mais provido pelos pais, ele é o provedor. Quando ele chega no clube, ele começa a achar que quem manda não é o treinador, ele manda no treinador. Então, ele começa a ter essa perda É. de noção de hierarquia. Essa hierarquia é fundamental para que as pessoas evoluam dentro de um raciocínio lógico, porque sempre vai ter a hierarquia, né? Quando você está dirigindo um carro, existe a hierarquia do verde e do vermelho. Qual é a hierarquia? A hierarquia é do verde. Parou o vermelho. Agora, se eu não tenho noção de hierarquia, no vermelho eu quero passar, pô. Eu tenho que passar. É. Além Se manda disso, em casa, quer mandar em tudo, né? Quer mandar na rua, você acaba, no professor. exatamente, você acaba tendo um outro desequilíbrio, que é a perda do que é preço e valor. Né? Eu quero comprar um tênis. Quanto custa aquele tênis? R$ 500. R$ 500, legal. Esse é o preço. Qual é o valor? Eu ganho, por exemplo, o menino ganha R$ 500 por mês num clube de futebol. Então ele sabe que o valor para comprar aquele tênis é o salário dele todo. Ele pode fazer isso? Não, eu não posso. Eu vou economizar durante 5 meses R$ 100. Eu vou deixar de ir ao McDonald's, eu vou deixar de comprar o chiclete, eu vou deixar de ir ao cinema. Durante 5 meses ele economiza. Quando ele compra aquele tênis e paga R$ 500, não são R$ 500. São todas as coisas que ele abdicou de ter para ter aquele tênis. Então, aquele tênis tem um valor. Quando ele perde o valor, e isso foi uma das coisas que eu tenho visto com grandes jogadores que têm contratos milionários aos 15, 16 anos. Acaba tudo, eles mandam no pai. Eu tive um jogador no Fluminense, em 2008 eu peguei o Fluminense estava na zona de rebaixamento para cair. Tinha disputado as finais da Libertadores, perdeu, foi caindo, saiu o Renato, entrou o Cuca, saiu o Cuca, eu entrei, faltavam 10 jogos. E eu peguei 2 jogadores da base, sub-20, cada um deles devia ganhar R$ 1.500, não mais do que isso na base. E nós fizemos um jogo, e naquele jogo foi dado R$ 15.000 de prêmio. Então, um desses meninos jogou 20 minutos, muito bem, ganhou R$ 15.000, e no dia seguinte ele me contou a história. O pai dele era um cara muito duro, muito firme. Ele disse: cheguei em casa, meu pai estava deitado lá na cama, eu disse para ele: levanta daí. Ele: o quê? Levanta daí que eu estou mandando. Ele disse: se tu repetir, eu vou quebrar você no meio. O pai falou para ele. Aí, quando o pai levantou para quebrar ele no meio, ele pegou os R$ 15.000, jogou no peito do pai, voou dinheiro para tudo quanto é lugar.
O pai diz: o que é isso? Assim, pega esse dinheiro, levanta daí e vai botar isso no banco. Sabe o que aconteceu com esse menino? Acabou. Esse menino tinha tudo para ser um grande jogador e não foi. Eu vejo ele jogando em times Puxa, bem pequenos, porque ele perdeu essa noção de hierarquia, ele perdeu o respeito que ele tinha pelo pai dele. Então, isso são coisas que, quando eu coloco, as pessoas assim, isso é sem importância. Meu Deus do céu, isso é toda a é base que tudo. você tem que dar para um Uhum. jogador. É essa base que tem que ser dado para os jogadores dos clubes. Não, respeitar o pai e a mãe é o princípio de tudo. Quem respeita o pai e a mãe vai respeitar o professor, a professora, o presidente, enfim, todo mundo, né, Renê? Esse é Uhum. um problema, é a raiz da... Exatamente. O Erlon tem uma pergunta aqui legal. Erlon Ribas, professor, torcedor do Paraná Clube, sobre liderança. Qual o estilo de liderança? Eu acho que a participativa é a melhor que existe. Eu, eu quero o meu jogador interagindo comigo o tempo todo. Eu quero uma coisa que a gente chama na psicologia positiva, que é pertencimento. Eu quero que ele sinta que ele vá para dentro de campo e ele está fazendo uma coisa que não é. Quantas vezes eu vejo acabar um jogo, o jogador assim, fizemos tudo que o treinador pediu, graças a Deus, vamos pensar em outro. Eu não quero que ele fale isso. Eu quero que nós acabamos de jogar o nosso jogo, nós ganhamos ou nós perdemos, mas foi o nosso jogo. Por isso eu estimulo muito eles a pensarem, não só a executarem. Eu não estou preocupado se ele chuta só muito bem, mas também estou preocupado que ele chute muito bem, que ele conclua muito bem, cabeceie, mas que ele pense o que ele está fazendo ali, que hora ele está fazendo alguma coisa no jogo e por que ele fez aquilo e assuma a responsabilidade dele. Então, essa é a liderança que eu gosto, é a liderança participativa com o uso da psicologia positiva. Não estou te escutando agora. Roubaram o teu. Oi? Vanderlei, tira seu microfone do mudo, por favor, meu amor. Alguém colocou aqui, não fui eu. Desculpa, estava no mudo, mas não sei. Alguma coisa aconteceu. Renê, falando disso tudo, que é um assunto maravilhoso, as pessoas estão aqui encantadas com o seu conteúdo. Você tem muita experiência, muito conteúdo. É uma riqueza falar com você, né? E ouvir tudo isso que você tem para nos dizer. Mas você tem uma paixão, né? Uma nova paixão, que é o coaching, não é? Você também agora faz palestras e atua como coach, né? O que você aborda nas suas palestras? Olha, geral? Tem duas coisas, né? Tem duas coisas aí. É o coaching e a mentoria. São duas coisas diferentes. O coaching é um conjunto de técnicas, né? Em que você usa as técnicas, estabelece uma confiança com o seu coach, né? E aí você, através de perguntas poderosas, você vai fazendo com que ele reflita, né? Você chega para mim e diz assim, eu vou morar em Londres. Você está aqui no Rio de Janeiro e diz para mim assim, eu vou morar em Londres. Eu digo, mas que legal, cara. Quando foi que você decidiu morar em Londres? Né? Aí ele vai dizer assim, não, porque eu acho Londres um barato. Eu digo, legal, e como é que você vai para Londres? Você vai andando, você vai de navio, vai de bicicleta, vai de avião. Ele, claro que eu vou de avião, né? Legal. Você sabe quanto custa uma passagem de avião? Não, então vamos procurar saber quanto custa uma passagem de avião. O coach, ele faz você saber aonde você está e aonde você quer chegar. Tá? Então, eu estou aqui, eu estou no Rio de Janeiro, eu quero ir a Londres. Que legal. Como é que eu vou a Londres? Eu vou de avião. Quanto custa uma passagem? Quanto eu ganho? Quanto eu vou ter que economizar? Eu vou sozinho? Eu vou com a família? Já falei com a família? Não falei com a família? Eu só faço ele pensar e através ele mesmo entendeu? Não dá, se a passagem custa tanto, eu só ganho tanto, eu vou ter que esperar 10 meses, tá bem. E aí, conseguimos. 10 meses depois, quando você chegar em Londres, vai trabalhar lá, já tem emprego, já tem contato, então você vai fazer
fazendo esse roadmap para ele, né? Você faz um mapa Uhum. para ele chegar. Isso é o coach. O da mentoria, que é o que eu mais gosto da mentoria, eu uso a minha experiência e normalmente eu faço isso com executivos, porque eu sou um nos restaurantes, eu faço isso com treinadores, eu faço isso com jogadores, né? Eu até tenho Sim. um político que eu faço também, mas eu disse para ele: olha, eu não sou político, eu só adoro político, mas não sou político, mas eu faço mentoria com ele também. Na mentoria, eu vou te dar um exemplo. Um treinador novato, eu estava vendo o último jornal na televisão e apareceu o melhor jogador dele, abandonou o treino. Abandonou o treino. Aham. Isso era mais ou menos Puxa. meia-noite, quase 1 hora da manhã. Eu fui para a cama, não consegui dormir. Quando deu 2 horas da manhã, eu liguei para ele. E ele atendeu de imediato e ele falou para mim assim: como é que você sabe que eu não estava dormindo? Aí eu disse: pô, se eu não estou dormindo, imagine você. Imagina você. Pô, Aham. o que você vai fazer amanhã? Aí ele soltou: amanhã, quando ele chegar, eu vou dizer isso para ele, isso, vou arrebentar com ele, vou estraçalhar, porque ele não pode fazer isso. Eu disse: parabéns, parabéns. Aí ele: é mesmo? Eu disse: eu já fiz isso. Você já fez isso? Eu digo: aí quebrei a cara. Quebrei a cara, deu tudo errado. Perdi o jogador, Aham. perdi o grupo, perdi tudo isso. Aí ele: não, e aí, o que eu faço? Eu digo: bom, se estivesse no teu lugar, e eu já fiz isso, eu posso dizer o que eu fiz com um jogador. Isso que você já fez, eu já fiz. Quebrei a cara. É o cara dando soco na parede, né? Ele Uhum. dá um soco na parede, o treinador ia receber a resposta. Porque o jogador está lá pensando também o que vai dizer para você, cara. Tudo que você disser para ele, ele vai ter uma resposta para você. Então, e aí? Então, eu vou dizer o que eu fiz com um jogador uma vez. Não era tão famoso como o teu, não era tão craque como o teu, mas era um jogador. E aí, ele, quando chegou, ele também cometeu um ato de disciplina, eu pedi que ele sentasse e perguntei para ele onde é que ele tinha sido o maior desempenho, onde é que ele tinha tido o maior desempenho dele. Aí ele falou: eu tive em tal clube. Eu dizia: onde é que você teve o pior desempenho? Foi em tal clube assim. E como é que você está aqui com a gente? Aí ele me falou: eu estou assim, assim. E o que eu posso fazer para te ajudar para você ser esse maior que você já foi e ainda ser maior? O que eu posso fazer? Pô, o que eu fiz? Eu fiz um soco no isopor. Ele veio preparado para dar um soco em mim, e quando ele deu o soco, foi no isopor e não teve reação. Ele Desarmou ficou ele. olhando para mim assim, desarmei ele completamente. E ele fez isso. Ele fez isso e deu Uhum. muito certo. Os resultados do time, o cara passou a jogar demais, demais, porque ele ganhou o camarada, né? O cara, E que na bom que ele hora. te ouviu, porque a gente também tem que aprender com o erro dos outros, né? E ir Lógico. com os Não, acertos. A gente não precisa cometer todos os erros, a gente observa o Isaac outro. Newton, você sabe o que eu falo nas minhas palestras? Eu digo o seguinte: Isaac Newton tem uma frase que diz o seguinte: se eu vi mais longe foi porque eu subi em ombros de gigantes. E eu Uhum. digo sempre para os treinadores novos, digo: olha, eu comecei em 1973, são 40 e não sei quantos anos nisso. Esses ombros aqui são gigantes. Se você quiser subir neles, você vai ver mais longe, vai errar menos, vai ser mais rápido e vai muito mais longe do que eu já fui, porque essa é a minha ideia, de que eles cheguem muito mais longe do que eu fui. Porque se Com você não for certeza. essa, não adianta nada. E tem sido muito É. legal. Que joia. Estou falando aqui que você é muito simpático, realista e incentivador. E é mesmo, né? É o que nós temos que ser na vida. Excelente. Essa é a nossa missão. É, Gilson, tem mais alguma pergunta para colocar aqui na telinha para nós, por favor? Que eu não consigo ver todas as perguntas. Alguém falou aqui, Renê, que o Sheik chamava Eurico alguma coisa. Eurico Miranda, não, esse foi um ex-presidente do Vasco da Gama, que já está falecido. E o Eurico realmente ele tinha tiradas ditatoriais, mas não foi o Eurico, não. Foi ele que falou isso, eu acho. Não sei, Uhum. só escreveram ali, Sheik Eurico Miranda. Não sei se foi uma Não, brincadeira ou não, não não. entendi. Isso é uma gozação, Ah, foi uma gozação. ok. E, enfim, não estou vendo as perguntas aqui, não sei se o Gilson está me ouvindo, se tem perguntas. Renê, tem mais alguma coisa que você gostaria de estar falando para nós? Falando
dos seus business, né? Você tem os seus restaurantes, é isso? Aham. Eu E tenho, você. até 2014, eu dizia que eu tenho 6 restaurantes, com o maior orgulho. Hoje a gente diz eu tenho 6 restaurantes, né? Junto com irmão, com sobrinho, sobrinha, genro, todo mundo cuida, pega juntos, e não tem sido nada fácil, desde 2014. Você imagina um estado em que o primeiro governador, né, preso, depois vem o segundo preso, o terceiro, o quarto, estamos aproximando para o quinto governador, que Poxa vida. provavelmente será preso também. Você imagina, e tudo isso por corrupção, né? Você imagina as finanças desse Estado como estão cambaleando, né? Então, não tem sido Que fácil para complicado para nós, não vocês, tem né? sido. Nós temos Complicado que para o estar nos empresário, para a população. reinventando, estamos nos reinventando toda hora, porque a economia, você vê ela derretendo, né? E aí você vê todo o fruto do teu trabalho de muitos anos sendo derretido, né? Vai derretendo Sim, e você tem que se reinventar para continuar em pé. E a gente tem estudado muito, né? Estudado muito. O setor de delivery vem crescendo, ainda é pequeno, mas vem crescendo. E aí eu fui estudar delivery, né? Delivery parece que é só você pegar a comida que tem no restaurante e entregar, não é nada disso. Não é isso. A comida que você não, faz, que sai da cozinha e vai para a tua mesa comer ali no restaurante, essa é uma comida. A comida que vai para o delivery é outra que vai ser comida 30 minutos depois. E ela vai na embalagem e aí ela vai sofrendo balanços, ela vai sofrendo uhum. temperatura, ela vai cozinhando ali, o que é líquido fica mais caudulento, o que está assado fica mais assado, às vezes passa do ponto. Então é um estudo e que a gente está se reinventando aqui, a gente quer fazer coisas também de congelados, porque Tem que reinventar, né? não se sabe como Né? vai ficar, né? Uhum. Vamos ter a segunda onda, não vamos ter a segunda onda, ou isso é onda que estão fazendo, a gente não É onda que sabe, estão é falando. uma loucura, E, uma loucura. e como chama a rede, a tua rede de restaurantes? São duas, é o camarão, é uma um Aham. pouquinho mais sofisticada, e o camarão Artibia é uma um pouco mais popular, mas com o mesmo sabor, mesmo sabor. Todos no Rio? Todos no Rio de Rio, Janeiro? no estado de Rio de Janeiro. Agora, na cidade do Rio de Janeiro, são Nova América, Norte Shopping, Tijuca. Aí tem um em Nova Iguaçu, que é outro município, tem outro em Niterói, que é outro município, e tem 2 em São Gonçalo, que é outro município também do Rio de Janeiro, mas todos no Rio de Janeiro. Uhum. Que legal, que ótimo. E para quem quer fazer palestras, quer contratar você para palestras e para coaching, Uhum. entre em contato com você, com a tua Com com a assessoria, qual que é minha o contato? assessoria é a Cris Patterson, né? No Brasil é 5521 981426320. Cris Patterson, 55, é o mais, né? Mais Deixa eu ver. 5521 981426320. Não sei se o Gilson conseguiu pegar aí para digitar. Se alguém conseguiu digitar, por favor, coloca nos comentários. Sabe que nós estamos em várias páginas, né, Renê? Então eu estou Aham, aqui com aham. você aqui, olhando no computador, tentando Não, eu estou digitar aqui vendo também. ali, contato, @ Renê Simões, é isso mesmo. Ah, Tem ali, é, ó, aqui, ótimo, excelente, contato, obrigada. @renesimões.com.br. É isso aí, É, e www.renesimões.com, Instagram, Renê Simões Oficial. Então, todos legal. A Cris deve todos ter mandado aí. conectados, né? Uhum. Legal. E você é muito estudioso, né, Renê? Eu sei que você é muito estudioso, você está sempre fazendo curso, sempre se aperfeiçoando, Hoje à sempre noite dando. nós vamos fazer uma live muito legal com a Glenda Kozlovski. É uma pessoa incrível. Se você quiser, depois eu te boto em contato, porque ela é um show você conversar com ela. Muito bom. Você sabe quem é? Adoraria! Vou passar para a Vilmar e para você o contato. E hoje nós vamos falar de preparação mental dela para apresentar um Uhum. programa, como ela fazia, e a minha preparação mental, como eu fazia
para ir dirigir uma partida num jogo de futebol. Nós fizemos quinta-feira passada, foi tão legal que ela disse assim, Renê, vamos começar a fazer toda quinta-feira? Eu disse, vamos, legal, toda Eu acho que eu quinta-feira. assisti um pouquinho, eu Então, assisti às 8 sim, a horas, vibe estava maravilhosa, 8 conteúdo horas maravilhoso. daqui, 8 horas daqui, meia-noite daí, né? Deixa eu anotar, 8 horas. De repente a gente fica por aqui acordado para assistir, porque vale a pena, né? Ah, vou assistir sim, que legal. Adoraria falar com ela também. Olha, tem mais um recado aqui. Professor, muitas pessoas, infelizmente, não conseguem ter foco. Isso muito aplicado por conta da teoria, dor e satisfação. Teve alguma experiência com jogador ou gestor? Tipo, você teve alguma experiência assim com algum jogador ou Você gestor? sempre tem, você sempre tem. O que você tem que fazer é ressignificar. Você tem que trocar. Porque toda vez que você vai fazer alguma coisa e que você fica procrastinando, que você demora, isso é porque ele te causa alguma dor. Você deixa de fazer porque aquilo te causa alguma dor, algum inconveniente. Então você tem que fazer uma substituição. Substitua aquilo, né? O que aquilo me causa? Então eu vou procurar alguma coisa que me dê prazer para pensar naquele momento. É você começar a trocar os pensamentos, né? Porque as pessoas Uhum. ficam pensando. E aí vai muito no pensar certo e pensar errado. Não, peraí, Renê, todo mundo pensa. A Luciana é uma máquina, né? Ela é uma Viu? Eu máquina te falei. impressionante. Ela dorme com o olho fechado e outro aberto. Isso. Então, aí alguém deve dizer assim: pô, peraí, todo mundo pensa certo? Não. Eu, por exemplo, posso estar pensando agora que eu estou doido que acabe logo essa pandemia. Eu quero que acabe essa pandemia. Eu quero que acabe essa pandemia. Eu quero que acabe. Para mim, isso é um pensamento errado. Agora, se eu estiver pensando assim, estou aprendendo com essa pandemia, quando acabar, eu vou colocar tudo em prática, eu acho que esse é um pensamento certo. Eu não estou querendo que a pandemia continue. Então, quando eu penso errado, eu penso naquilo que eu não quero que aconteça, naquilo que me traz dor. Quando eu penso certo, eu penso naquilo que me dá prazer e que eu quero que aconteça. Não pensar no que eu não quero que aconteça. Eu não quero perder esse jogo hoje, eu não quero perder esse jogo hoje. Eu quero vencer esse jogo e por isso eu vou tomar os cuidados defensivos para que eu ganhe o jogo. Para que eu ganhe Focar o no jogo. positivo, sempre, né? Sempre. Sempre. E você Sempre, sempre. faz esse trabalho de ressignificar aquilo que te dá prazer e aquilo que te dá dor. E o professor que falou ali tem toda a razão, é isso mesmo. Você aprende ou pela dor ou pelo amor, né? Sim. Ressignificar as crenças limitantes, né, Luciana? Isso Isso. aí. Nossa, esse assunto é muito interessante e hoje em dia, ainda bem que tem muita gente que despertou para isso e está todo mundo tentando trabalhar esse lado. Não todo mundo, mas É o que muito mais do que muita 6 meses gente, atrás, por exemplo, o né? que se diz para as crianças, né? Cala a boca, você não sabe nada. Criança não se mete, você só Nossa, faz. isso é uma Aonde agressão. você coloca a mão dá errado. Tudo que você. Está vendo? Você é É. um desperdício. Não sei para que você nasceu. Crença Isso, limitante, isso né? tudo, isso tudo vai criar alguma coisa lá dentro que depois vai sair de alguma forma. Não, isso aí vai gerar muita crença limitante e tornar um adulto medroso, inseguro, Legal. infeliz, né? A Sônia está dizendo um negócio aqui muito legal. Quanto mais eu penso naquilo que eu não quero, mais eu atraio aquilo. Sônia, o nosso cérebro é fantástico. Por exemplo, você tem carro, Vanderlei, você tem carro. Tenho, tenho. Que cor é teu carro? Preto. Preto. Então, é óbvio que várias vezes você sai na rua dirigindo e você vê a mesma marca e carro preto iguais ao teu. Sabe por quê? Sim. Porque o teu cérebro, toda hora, olha ali. Ele pensa no carro preto daquela marca. Quando você está dirigindo, ele vai ver o carro preto daquela marca. Então você direciona.
Agora, se você começar a Sim. pensar, eu quero ver um carro vermelho, eu quero ver um carro vermelho Mercedes-Benz, eu quero ver um carro vermelho Fiat, eu quero ver um carro vermelho Ferrari, você vai acabar encontrando um carro vermelho. Aquela aposta do Fusca Azul, né? Que as pessoas faziam, Fusca Azul, Fusca Azul, Fusca Azul, e você acabava. Por quê? Você direciona o seu cérebro para aquilo. Então, direcione para o pensamento certo. Pro positivo. A gente faz isso muito com criança quando está viajando, né? Ah, vamos contar os carros vermelhos que passam pela gente. Aí Isso. começa a ver, ah, nossa, quanto carro, eu nem percebi que tinha tanto carro. Exatamente, porque você direcionou. E tem que focar no positivo mesmo, que é para ver vários insights positivos passando pela gente, não só os carros vermelhos, né? Uhum. Legal. Eu sei que você tem outra live, por mim eu ficaria conversando com você aqui a noite toda, e acredito que todo mundo aqui também, encantados com seu conteúdo. E, Renê, você tem alguma intenção de vir a Londres, vir nos visitar, conversar com a comunidade brasileira aqui? Olha, isso é um convite, eu juro que eu não rejeito. É uma cantada. E a Londres Estamos, é CCRU, muito estamos bom, cantando né? você para vir para Londres. E a Londres é muito bom, né? E as Olimpíadas eu fui como comentarista da TV Record e eu só fui para comentar os jogos do futebol feminino, né? Futebol das mulheres. Uhum. E aí eu tinha algum tempo, eu e Vilmara chegamos a passar um dia num parque, fantástico aquilo, né? Você vê como é diferente as coisas, o mundo é Era muito verão, legal. né? Agosto. Isso, o mundo é muito tempo legal. maravilhoso. Então, não repita esse convite 2 vezes, não, hein? Não, mas em nome do CCRU, do Conselho de Cidadania do Reino Unido, fica aqui o convite para você, para vir para Londres, quando você estiver aqui, vamos explorar, vamos fazer palestras, conversar, conhecer a comunidade brasileira, e a inglesa também, claro, vamos tomar um chá das 5, ou uma pint, né? Of course, of course. Tá? Fica aí o convite para você. Muito obrigado. Uma amiga que chegou atrasada. Enfim, depois a live vai ficar gravada, vai ficar no YouTube, vai ficar no website do CCRU, no Facebook, no Instagram, em todo lugar. Então, quem não chegou a tempo, quem pegou agora o final, vai poder assistir depois sim, tá bom? Todo mundo vai poder assistir a live depois, novamente. E Renê quer deixar uma mensagem para a comunidade brasileira, a comunidade esportiva brasileira que vive aqui no Reino Unido, ou para as crianças, ou para alguém especial? Olha, o que eu tenho dito sempre, cuide muito bem das pessoas nesse momento. Todos nós, todos em geral, nós não estamos saudáveis, porque se você pegar as 3 perninhas, né, da psicológico, biológico e o social, está faltando alguma coisinha. Está faltando o abraço, está faltando... Alô? Ops, Renê caiu. Entrou, não, vai entrar de novo aqui. Entrou uma chamada aqui. Voltei? Não. Voltei? Não voltei? Não faz isso. Mas já estamos acabando. Estamos te ouvindo, mas não te vendo. Está me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Uhum. Oi? Está me vendo? Deu um pause aqui, não sei porquê, e não estou conseguindo. É a minha câmera, já vou acertar aqui. Espera aí. Câmera, não. O mic está aberto, então vai ficar só na voz mesmo, porque eu não estou conseguindo aqui. Autoriza a câmera, por favor. Está autorizada aqui. Ela está autorizada. Tá? Entrou? Não, estamos com a sua foto ali. O que já... Ela está autorizada, não sei o que houve. O chat. Você está me vendo, Renê? Bom, eu te vejo. Tá. O meu está com pause aqui, que eu já apertei. Eu acho que vai entrar agora. Não entrou, não? Bom, mas o que eu queria dizer é o seguinte: essa é a minha preocupação em todas as lives. Essa eu não sei se é a live 62, 63, eu depois tenho que dar uma olhada lá. Eu sempre digo, cuide das pessoas, cuidem, porque as pessoas estão precisando de apoio, as pessoas estão precisando falar, as pessoas estão precisando ser ouvidas para que a gente diminua essa agressividade
que a gente está vendo em muita gente aí. Isso é muito ruim, essa é a minha preocupação e essa é a minha Essa mensagem. mensagem. Muito obrigada, Renê. Eu gostaria, só para finalizar, chamar o nosso coordenador, o Gilson Guimarães, que está nos auxiliando aqui na produção dessa live, só para ele dar umas palavrinhas, né? E te agradecer imensamente por estar aqui conosco. Sei que o seu tempo é bem precioso e estamos muito, muito honrados em ter você aqui nessa live hoje, tá? Então, eu quero chamar o Gilson Guimarães para dar uma palavrinha com o Renê aqui e com a comunidade. Por favor. Olá, Vanderly. Olá, novamente, Renê. Oi, Gilson. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos que você nos deu hoje. Foi realmente um presente para a comunidade brasileira. E será que o Renê está ali? Renê, eu estou você aqui, está aí? estou ouvindo. Ele Ah, sim. tá. Estou ouvindo, Desculpa. Eu estou aqui nos uma pausa bastidores, aqui. estou aqui nos bastidores acompanhando. Mas aí fica aí em nome do Conselho o agradecimento por essa iniciativa, Vanderly, por ter chamado Renê. Nós vamos ter também outras lives que você vai estar anunciando daqui a pouco. Mas, Renê, só fortalecendo o convite da Vanderly, fique à vontade para nos procurar em Londres, para vir passear. Legal. E, logicamente, para prestar mais esclarecimentos para a comunidade brasileira. Muitíssimo obrigado, Vanderly, e um abraço a todos. Muito obrigado também. Um beijo grande para todo Obrigada, mundo. Gilson. Obrigada. Eu Obrigada. Tchau, Vanderly. Tchau, Obrigada. tchau. Então, a nossa próxima live vai ser com a Magic Paula, semana que vem, na quinta-feira. Você vai rir muito. E Ela é engraçada. sensacional. É uma delícia essa mulher. Você vai rir demais Ah, que com ela. ótimo. Peça que ela conte as piadas, porque ela é fantástica contando piadas. Ah, que bom saber, porque eu tenho uma Diga que fui eu ideia que assim, falei. que ela é toda O seriona. Renê... Então... Não, digo, o Renê mandou você contar as piadas que você conta muito bem. Ah, vou lembrar disso. E depois da Paula, nós vamos ter uma live com a Érica Coimbra, da seleção do voleibol, né? Seleção brasileira de voleibol. E se o Renê fizer o contato para a gente, quem sabe teremos aqui a Glenda Kozlowski, né, Renê? Isso, vou te mandar o contato e hoje falarei com ela. Ah, que bom. Então, um abração para você. Muito obrigada. Saúde para você e para sua família. E sucesso aí com tudo que você faz, que é maravilhoso. Você é uma inspiração para todos nós. Um abraço, Renê. Muito obrigada. Acho que caiu. E obrigada a todos que nos assistiram. Foi um prazer estar aqui com vocês. Por favor, acompanhe o CCRU no Facebook, no Instagram. Essa live vai ficar gravada também no YouTube. Para quem chegou no final, vai poder assistir ela inteirinha depois. Muito obrigada a todos. Straight, my friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just don't
find your ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a glass. 'Cause I found someone to carry me home tonight. Oh, yeah, yeah. So let's set the world